como nós dissemos, né, a oferta, já ministramos sobre a oferta, hoje é dia de falarmos assim sobre o dízimo. O que o Senhor tem para falar sobre dízimos, a importância da entrega do dízimo? Eu quero, o nosso irmão Douglas falou assim, olha, já vai para Malaquias, é exatamente no livro Malaquias que nós começamos a ministração. Então, eu quero que os irmãos abram comigo a palavra do Senhor em Malaquias 3, nós vamos ver de 6 a 12. Se prepara, porque hoje o Senhor vai trazer grandes revelações, amém? Não foi por acaso que Ele me induziu a preparar esse estudo, para trazer esse entendimento para os irmãos, porque Ele quer nos abençoar. Então vamos ver Malaquias 3, está aqui no final do Velho Testamento, antes de Mateus, Malaquias 3. Então, olha só o que o Senhor diz aqui no verso 6. Essa palavra aqui, irmãos, quando eu comecei, que eu conheci a palavra do Senhor, comecei a conhecer a palavra do Senhor, ela me chocou muito. E interessante que Deus me deu essa palavra para a gente trabalhar aqui hoje. Começa assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus já está começando a falar de misericórdia, né? Porque eu não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, está falando com o povo de Deus, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. Então está falando de pessoas que estão afastadas de Deus, né? Diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha que nós nos afastamos do Senhor. E aí o Senhor fala, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aí Deus fala, através do profeta, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações o chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, eu peço, Senhor Deus, já agradeço, Pai, essa palavra que o Senhor deu a direção de nós ministrarmos aqui. Tremendo, Senhor Deus, as revelações que o Senhor tem para nós nessa noite. Mas, Senhor Deus, eu quero que agora, Pai, eu me submeta ao Senhor, ao Espírito Santo, a direção dessa palavra, Pai. Que não seja a minha voz, mas venha do Teu trono, Senhor Deus. Eu só me uso a minha boca, Senhor Deus. Mas comanda, Senhor Deus, a ministração dessa noite. Porque, Senhor Deus, é um assunto que o inimigo tem roubado, Senhor Deus, a nós. E nós, por nossa vez, Senhor Deus, pela falta de conhecimento, Pai, às vezes nós temos perdido, Senhor Deus, temos impedido do Senhor nos abençoar, Pai. Então eu peço, Senhor Deus, que o Senhor traga entendimento, traga luz, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas. Aqui a palavra acabou de dizer, para que todas as nações o chamem de felizes, para que nós possamos ser um povo alegre, feliz, Pai. E aí, Pai, confrontando com isso, às vezes a gente vê até tristeza das pessoas quando fala de entregar o dízimo e as ofertas na igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos liberta, Senhor Deus, para que a gente possa entender exatamente aquilo que o Senhor tem, o propósito dessa palavra para nós nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Então, irmãos, primeiramente, né, que o Espírito Santo já tenha desarmado um pouco o seu espírito, né? Deixa, né, aquilo que você sabe tudo a respeito, fala assim, Senhor, eu me submeto
a ouvir o que o Senhor tem de novo para acrescentar na minha vida, nessa área dos dízimos e da oferta, como diz aqui o tema. Irmãos, então tem muita gente, né, que quando olha essa palavra aqui, fala assim, mas é o Velho Testamento, né? Então, tem coisas que tem crente que abre a Bíblia, né, e aonde cai, ele põe o dedo e lê. Se é coisa boa, essa é bênção de Deus para mim. Se não é, opa, isso não é para mim, né? Pula para outra página. Por quê? Quando fala assim um assunto dessa ordem, né? Um assunto que confronta, isso aí é o Velho Testamento, né? Nós estamos no Novo Testamento. Então a primeira coisa que Satanás faz é achar um jeito para você não se encaixar na palavra. Se a palavra está vindo para nós, irmãos, primeiro, receba que Deus tem bênção para nós, né? Não deixa Satanás roubar, né, esse momento tão precioso. Então, se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito para que você esteja. Não é por acaso, tá bem? Então, primeiramente, quando você vê lá, por exemplo, em Mateus 22:15, Jesus fala sobre os tributos. O que Jesus fala lá? Fala assim, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, quando os fariseus mandaram lá os discípulos dele lá questionar Jesus para ver se pegava ele em algum ponto, né? Porque Jesus é a verdade, tudo que ele fala é o correto, porque ele é o próprio verbo que se fez carne, né? Então, vieram confrontar ele e falaram assim, e aí? Você acha justo pagar impostos, tributos para Roma, para César? Aí Jesus manda o discípulo dele pegar uma moeda e falou assim, quem que está vendo aí nessa moeda? Está escrito César. Então, dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, eu não sei qual a leitura que você fez nesse termo até agora, mas o Senhor também está dizendo que se assim como César tem tributos, porque ele representa o Estado, o Deus também que governa também tem o seu tributo. Então existe também, Deus tem momento em que ele manda você recolher também. Então Jesus está dando essa direção, validando aqui, né, que existe um momento que você tem que entregar algo a Deus. Então, outra parte também, se você for ver Mateus 23, Jesus ele batia de frente com os fariseus, né? Chamava de hipócritas, de pessoas assim que eram como túmulos caiados, né? Só aparência. Ele criticava demais os judeus. Então os fariseus, Jesus criticava os fariseus. Então o que aconteceu? Os fariseus eram assim, pessoas assim tão polêmicas, né? E queriam confrontar Jesus, que Jesus falava assim, olha, vocês fazem todas as coisas assim, até as coisas certas que vocês fazem de forma errada. Vou repetir, até as coisas certas que eles estão fazendo de forma errada. Às vezes não é o jeito de fazer, você está fazendo. Por exemplo, vir à igreja, tá, eu vou, é certo, é certíssimo. Mas vir obrigado não é a forma certa de vir, não é? Eu vou porque se eu não for, né? Pronto, já está fazendo de forma errada. Então, Jesus ele está falando o seguinte, critica, se você ler, eu não vou aqui, esse não é o objetivo, mas se você ler Mateus 23, você vai ver como que ele confronta a atitude dos fariseus. Mas, uma única vez que Jesus falou assim, nisso vocês estão certos. E não criticam os fariseus, com relação quando, lá em 23, quando eles falam sobre os dízimos. Os fariseus, ele fala assim, olha, naquilo que vocês estão fazendo, está certo. Quando vocês dão dízimo de tudo, do endro, do cominho, da hortelã, está certo. E aí ele fala assim, mas o que não está certo é vocês falharem na misericórdia, na justiça e na fé. Não adianta vocês serem bons desse lado e falhar nesse lado.
continue fazendo o que é certo, que é dar os dízimos de tudo, mas faça também a parte sua na misericórdia, na justiça e na fé, porque senão não vai funcionar. Então, irmãos, Jesus está falando que até no dar o dízimo de tudo está certo, mas ele fala, continue fazendo isso. É a única vez, se você ler na Bíblia, Jesus falando bem dos fariseus, falando bem assim, entre aspas, ele está criticando que ele faz bem essa coisa, mas esquece de fazer outra. Então, uma coisa certa, uma única coisa certa que os fariseus faziam era dar o dízimo de tudo, do endro, do cominho e da hortelã, que deve ser lá a produção que eles tinham na época, né? Irmãos, Deus, né, mostra que nós somos abençoados quando nós entregamos o dízimo, né? Nessa palavra que nós lemos de Malaquias, Deus fala assim, 4 coisas, né? Ele fala o seguinte, ó, provai se eu não vou abrir a janela do céu. Eu aprendi, mesmo em teologia, aprendi em tantos estudos que eu fiz, que o único lugar que a palavra de Deus fala para você provar a Deus é nessa passagem. Não, mas assim, Deus está falando assim, ó, provai, se está escrito, né? Porque Deus tem assim um propósito de abençoar, de abrir a janela do céu. Segunda coisa que ele fala nessa palavra, né? Que ele vai se levantar para repreender o gafanhoto devorador. Muitas vezes, quando nós não damos o dízimo na igreja, aquele dinheiro, você não fica com ele. Você é um carro que quebra, é farmácia, é enfermidade, é isso. Não estou dizendo que seja maldição, mas eu estou te falando que assim, você não consegue, aquele dinheiro que é do Senhor, né? Deus não fica contigo, sabe por quê? Porque a palavra diz que quando você entrega o dízimo, Deus repreende o gafanhoto devorador, né? Ele está te ajudando, né? Nesse sentido de refrear aquelas despesas, você está apertado, está tudo difícil, aí vai, o carro pifa. Quando está tudo bem, de repente aquela máquina que você mais precisa quebra, né? Então, Deus está falando assim, olha, então aí Deus levanta e fala assim, eu vou repreender o gafanhoto devorador. E aí a outra informação que ele fala, todas as nações o chamarão felizes. Você já viu alguma pessoa cheia de problema financeiro feliz? É difícil, né? A pessoa está com a cabeça quente. Ah, meu Deus, como é que vai ser? Ah, tá, e fica irritado. E já não consegue mais falar com calma. E já fica nervoso. Alguém vai falar e já leva umas, né? umas invertidas. E hoje eu mandei um vídeo, um louvorzinho para o grupo, né? Mandei 2, né? Qual a diferença entre o ímpio e o crente? Quem ouviu? Vamos ver. Poxa vida, poucas pessoas. Fala assim, qual a diferença entre o ímpio e o crente? O ímpio vive triste, o crente sorridente. Então, ali fala do dízimo. Eu não lembrava, eu só lembrei desse rap, porque faz muitos anos, acho que foi no início da minha conversão que eu ouvi esse rapzinho assim, achei muito legal, né? E ele fala umas verdades. E aí, depois que eu mandei para o grupo, porque o Senhor estava me falando, né? De fazer chamado felizes. Por que o crente é feliz? Né? Porque aí, ele fala lá nesse rap aí, que ele entrega os dízimos. Olha só, eu falei assim, eu não tinha pensado. Aí tem também um outro louvor da Igreja Batista lá, primeira Igreja Batista não esqueci o nome da igreja, que fala também muito interessante, fala assim, reconheço o teu sustento, reconheço o teu poder, por isso te entrego um dízimo, por isso te dou oferta. Então eu gostei tanto, né? Desse louvor, quando eu conheci, né, que eu tirei a letra, para tentar tocar nos grupos, assim, né, de falar um pouco de oferta, de dízimo, né,
que uma vez eu estava assim, cantando, que eu gostava muito disso aqui, né, em família, e aí tinha o meu cunhado e falou assim, para de cantar esse negócio, porque já estava incomodando, porque ele não entregava o dízimo, né? Irmãos, mas assim, se você não ouviu, não deu tempo ou não achou que vale a pena você ver. É muito assim, você vai entender. Para essa ministração, né? Depois eu vou mandar, o grupo inteiro vai ver. Quando eu falar, todo mundo já viu. Então hoje é domingo, a gente dá um desconto. Mas o ímpio vive triste e o crente sorridente. Aí você vai ver, está na palavra de Deus que as nações o chamará povo feliz. Por isso, né, que aquele rap ali me encaixou. Falei assim, olha só, né? A palavra diz isso, que as nações olharão para você e falavam assim, qual é o seu segredo? De você ser uma pessoa feliz. Né? Então, irmãos, a palavra do Senhor está dando só por aí, tem 4 motivos. Mas não é só pelos esses 4 motivos que eu entendi que o Senhor nos chamou aqui, porque isso aqui você já tinha lido na Bíblia. O Senhor tem uma revelação muito interessante para nós, a importância do dízimo na nossa vida, na nossa vida cristã. Então, eu queria que os irmãos entendessem o seguinte, né? Quando fala o seguinte, por que roubamos a Deus? Por que roubamos a Deus? Então, essa parte me intrigou muito, né? É muito forte essa palavra, que eu estou roubando a Deus. E a palavra roubar, né? É apropriar daquilo que não é seu. Né? Então, roubar, a pessoa que rouba, ele pega uma coisa que não é dele. Tá? Então, e quando fala assim, roubamos a Deus nos dízimos, nas ofertas, então nós estamos pegando uma coisa que não é nossa. Então, assim como a ceia do Senhor, olha só o que eu vou falar, é muito forte. Assim como a ceia do Senhor é para lembrar da redenção, do sacrifício de Cristo na cruz, o dízimo também tem uma simbologia de lembrarmos do sacrifício de cruz. Você fala assim, pastor, aí o pastor forçou, aí é muito forte. Mas é isso que me intrigou e o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente ministrar hoje. Primeiramente, quem conhece a palavra redenção? Quem conhece? Levanta a mão. Redenção. A palavra redenção quer dizer recuperar, resgatar uma propriedade. Né? A palavra redenção é uma palavra que vem assim de resgate. Aqui no Brasil, nós conhecemos muito a palavra redenção com Cristo Redentor. Quantas vezes você não viu lá a imagem do Cristo Redentor? Né? Olha, o Cristo Redentor. O que quer dizer o Redentor? Você nunca se preocupou muito. Você sabia que era Cristo, então já estava bom. Mas Cristo Redentor tem tudo a ver com a redenção. Mas quando a gente fala assim, a palavra redenção para os judeus, que começa lá no Velho Testamento, né? Isso aqui tem uma importância tremenda. Então, a palavra redenção está ligada a resgate. Então, como eu disse, né, redenção é o resgate de uma propriedade. Então, eu quero que os irmãos que já leram, quem já viu o livro de Ruth, fala da história de a Ruth tem a sua nora, né, Noemi, né? E ela fica viúva, e Boaz é o resgatador. Então, a palavra redenção, como assim, vamos lá, a lei, né, de Moisés, que para nós é uma parte assim, do Velho Testamento, que nós entendemos como um assunto espiritual. Para Israel, era a lei, era a Constituição, não é? A base da Constituição do país. Então, as leis de Deus é a lei de Israel. E a redenção está ligada à lei. E é uma coisa muito comum
Então, quando você fala em redenção para os judeus, eles entendem totalmente o que quer dizer. A gente fica, deixa eu entender aonde que encaixa esse termo. Então você começa a entender, quem já leu o livro de Ruth, que Boaz resgata a Noemi. Mas eu não vou explicar essa história, mas eu quero que você abra comigo então, Levítico 25, 25. Levítico 25, 25 fala o que o livro da lei, os 5 livros lá, entre os 5 do Pentateuco, está Levítico, né? Levítico 25, 25 fala assim: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Então, vou ler de novo aqui. Se o teu irmão empobrecer, né, ele tiver uma propriedade, né, de tradição de família, e ele estiver vendendo essa propriedade, perdendo essa propriedade, saindo do patrimônio da família, virá um resgatador para adquirir aquela propriedade, para não sair da família, né? Porque vocês vejam bem, né, que Deus, ele tem assim muito as tribos, né, as famílias, é muito valorizado para Deus. Deus tem assim, trata, cada um recebeu uma terra, tem a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo disso, então as famílias são assim, olhadas com muito carinho. Então, redenção é o resgate de uma propriedade, como nós já dissemos aqui, né? Então, o que nós vemos? Eu vou fazer aqui, para vocês entenderem um pouquinho da importância dessa lei aqui do resgatador. Eu vou chamar aqui o nosso irmão Márcio. O irmão Márcio, vamos dizer o seguinte, ele vai me ajudar aqui numa ilustração. Imagina o seguinte, né? Nós estamos lá no tempo do povo de Israel. E eu sou uma pessoa assim que um fazendeiro, plantador, tenho uma fazenda tal, tenho bastante experiência no plantação de trigo, mas eu estou assim percebendo que esse ano, e esse aqui é o nosso irmão Salim, tá? Então, eu procuro aqui o nosso irmão Salim, que ele é uma pessoa que tem muito dinheiro, tá? Tem muito dinheiro, fala assim: Salim, o negócio é o seguinte, eu estou vendo que esse ano o trigo vai dar muito dinheiro. Eu tenho uma fazenda enorme para plantar o trigo, mas está me faltando assim investimento para eu colocar os implementos agrícolas, né, o maquinário. Eu tenho gado, tudo, mas assim me falta recurso financeiro. E como o Salim tem bastante dinheiro, né? Tem bastante dinheiro. Então, Salim, você não quer ser meu sócio, né? Comigo, nós vamos ganhar muito dinheiro, porque o trigo vai dar muito dinheiro. Aí você fala assim: escuta aqui, você conhece bem a lavoura, você conhece bem o trigo, então você faz o seguinte: eu tenho dinheiro e você tem a habilidade de plantar trigo. Então, você, Salim, falando, eu empresto dinheiro para você. Você toca lá, eu não quero saber que você vai. Você é bom nisso, né? Então você vai plantar o trigo. Então, combinando o seguinte: eu vou pegar um investimento com o Salim, né, para emprestado, para eu fazer a plantação de trigo. Mas aí, o Salim, que não nasceu ontem, falou assim: tá bom, eu vou te dar meu dinheiro, mas eu quero uma garantia que esse dinheiro volta, né? Que é assim que os bancos funcionam, né? Então, tá bom. Salim, como eu sei que o trigo vai dar bastante dinheiro, não estou preocupado com garantia. Toda a minha propriedade, né, eu vou passar aqui para você as notas promissórias, né? Eu já vou deixar assinado, tá? Vou deixar todas assinadas para você. Toda a minha propriedade é sua, se eu não te pagar, né? Então, peraí. Então, eu emprestei o dinheiro do Salim. Salim confiou que eu vou fazer um bom negócio, mas já que eu vou ganhar bastante dinheiro, Salim não é bobo, né? Assim, só que os juros é 15%, né?
15 não, 15% não, é 15% ao mês, né? Poxa vida, né? Enfiou a faca, né? Caramba, né? Mas peraí, aí eu, ganancioso, porque eu sei que o trigo vai dar muito dinheiro, falei, eu topo, porque eu vou ganhar muito dinheiro e eu pago os seus juros. Tá bom, fechou. O que aconteceu? Né? Tudo errado. Não choveu na época da semeadura, a chuva não veio, na hora da colheita, que também é importante não chover, choveu na hora errada, e toda aquela plantação foi um fracasso total. Chegou na hora da colheita, não tinha colheita. Aí eu chego, ei, Salim, esse ano não foi bom para mim. Você conhece como é que essas coisas? Aí o Salim falou, eu conheço. Então, eu vim pedir desculpa. Eu falei, bom, você não tem que desculpar. Quem teve o problema foi você, porque eu tenho as garantias, né? Salim está falando, né? Eu tenho as garantias. Quem está com problema é você, não eu. Porque se o negócio seu não foi bom, o meu está tranquilo, porque eu não fiz nada no escuro. E não era certo que eu dava garantia? Sim. Então, irmão, aí, aguenta aqui um pouquinho aqui, Salim. Na lei judaica, ela não admite que nenhum judeu fique devendo, né? E não pague, como é aqui no Brasil, que as pessoas ficam devendo, não pagam, dá o prejuízo, né? Na lei judaica não se admite que uma pessoa fique devendo para outra pessoa. Como é que faz, pastor? Então, a lei já prevê o seguinte, né? Então, tem 3 possibilidades de eu resolver essa situação. Tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é de eu trabalhar para o Salim agora, né? Porque todos os meus bens foram para ele. Já era dado para ele. Eu não posso discutir que isso é uma questão do negócio. Então, o que aconteceu? A partir do momento em que todas as propriedades minhas foram para ele, e eu não tenho como fazer, eu tenho uma única solução. Eu tenho que trabalhar 6 anos para ele, e no 7º ano, então eu fico livre da dívida. Mas, como eu, né, não sou, no caso aqui, eu não estou em Israel, essa lei não vale para mim porque eu sou estrangeiro. Então, restam as duas outras alternativas. Eu tenho o ano do jubileu. A cada 50 anos, todas as dívidas se pagarão. Só que fazem 5 anos que foi o ano do jubileu. Imagina, né, eu com 60 anos, falta 45, com 105, eu vou trabalhar a vida inteira, né, para ele na escravidão. E não só eu, como eu e minha família. Olha só, eu e minha família tornamos, então, escravos, porque não pagamos a dívida. Então, o Salim falou assim, olha, eu estou bem aqui, olha as notas promissórias na mão do Salim. Então, não resta outra alternativa para mim pensar o seguinte, eu não tenho como, tenho que esperar o jubileu. Vindo aqui agora? Então, nós temos aí, a segunda alternativa é o ano do jubileu. Mas eu não vou alcançar o ano do jubileu, porque 45 anos que faltam ainda para o ano do jubileu. E quando completa o ano do jubileu, todas as dívidas ficam zeradas. Mas então tem uma terceira chance. A terceira chance é de alguém bondoso, um parente meu próximo, né? Tem o resgatador. Aí entra a redenção. Como foi o caso de Ruth. Tinha Boaz, que era o resgatador. Ele era a pessoa ligada à família mais próxima, que tinha o direito de socorrer aquela família. Então, eu vou chamar aqui o nosso irmão Fábio. O Fábio é um parente meu, um primo meu, Fortunato.
está morando na Itália. Ele esteve na Itália esses tempos aí, né? Fortunato. O Fortunato, ele está lá, ele é um primo rico, tá? Primo rico, né? E os judeus têm muito dinheiro, só eu que fiz coisa errada. O Fortunato, ele viu que eu e minha família agora nós somos escravos do Salim. E ele está sabendo, ele está lá na Itália, mas está vendo a minha situação. E aí ele fala o seguinte, né? Preciso ajudar o meu primo Aguiar. Então, ele vai e fala o seguinte, Salim, quanto que está a dívida aí? Aí o Salim mostra que todas as promissórias para ele, né? É uma fortuna enorme, por isso que ele é o Fortunato, né? Então o Fortunato fala, não tem problema. Está ouvindo aqui? Então, o Fortunato falou assim, não tem problema. Quanto que é que o Aguiar está te devendo? Está devendo tantos milhões. Aí o Fortunato fala assim, vem aqui. Pega todo o dinheiro, né? Dá o dinheiro para ele aí, ó. Tá vendo? Tudo aí. Consegue transferir para mim? Ó, então, passa direto para ele. Eu não posso nem pôr a mão na nota promissória que ele não deixa, né? Porque ele é o credor. Então, o que aconteceu? O Fortunato veio e resgatou a minha dívida. Então houve uma redenção, houve um resgate. Então aqui, todas as propriedades que o Salim tinha a mim, né, vinculadas, e tinha eu como escravo dele, agora, como o Fortunato, né, é um parente próximo, um primo, que eu não via há bastante tempo, mas ele tinha bastante amizade, assim, falou assim, não vou deixar a família do Aguiar escravos, a vida inteira. Talvez alguns mais novos ainda escapassem no ano do jubileu. Mas ele foi e resgatou. Pagou uma dívida, uma fortuna, né, para poder liberar, então, o credor. Então, nisso aqui, então agora o Salim, né, não tem mais nada que reclamar comigo, porque agora ele foi quitado. Irmãos, nós estamos falando exatamente do que Jesus fez para nós. O pecado é uma dívida que nós temos que pagar. Uma dívida impagável, né? Então, no caso aqui, o Salim, né, só para encerrar aqui com o Salim, ele representava o Senhor que cobra os pecados, né? Então, no bom sentido aqui, né? No sentido de que quem é aquele credor que vem cobrar os nossos pecados? Quem é o acusador, né? Mas quando Jesus vem, quita toda a dívida do nosso pecado e ele crava lá na cruz, né? Então, a minha dívida foi paga. Então, Jesus Cristo é o Redentor, é o nosso resgatador. Houve uma redenção. Amém? Amém. Então, aí é que houve a redenção. Salim, obrigado aí. Agora eu vou continuar aqui com o nosso Fortunato, né? O Fortunato, né? Eu falei assim, Fortunato, mas só é Deus, né, que te mandou você... É verdade, né? Eu senti, assim, numa direção de Deus para te ajudar. Mas assim, Fortunato, muito obrigado por você ter comprado a minha dívida lá do Salim. Agora eu sou livre. Ele falou assim, livre não, você mudou de dono. Antes o seu dono era Salim, agora eu sou o seu dono. O Fortunato falou o seguinte, para eu comprar a sua dívida, eu resgatei na condição, agora toda a sua dívida está nas minhas mãos. Agora eu sou o seu dono. Então, você antes era escravo do Salim. E agora, você é escravo de Fortunato. Mas assim, só que tem uma coisa, né? Por que é que a palavra fala aqui, vou voltar aqui no Levítico 25... Teu irmão empobrecer, vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente. Por que Deus coloca o parente mais próximo? Porque Ele está entendendo que vai haver um parente mais próximo, como o irmão Fortunato, que vai agir de misericórdia na minha vida,
e vai falar o seguinte, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Hoje as pessoas não falam ema, cada um com seus problemas. Mas ele fala assim, não, eu compadeci e resolvi comprar a sua dívida. Mas então, eu que devia, né? Eu que era preso no pecado, eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo do meu Senhor, né? O meu Senhor agora é aquele que resgatou os meus pecados. Então, portanto, tudo que eu tenho, tudo aquilo que é as minhas propriedades, não é minha, mas continua não sendo minha. Já não era minha quando eu estava no pecado, porque era de Salim, que ele estava com todas as posses minhas, com todo o domínio sobre a minha vida. Agora, Fortunato vem e resgata, então agora ele é o dominador, né? É aquele que tem toda a propriedade minha, está na dependência do Fortunato. Mas como ele é um parente próximo, ele fala assim, olha, eu te recebo, você não como escravo, você vai ser família, amém? É assim que Deus faz. Você vai ser meu filho, você vai sentar à mesa. Por isso que Deus... Então, você deixa aqui, mas assim, continua, pode voltar, né? Nós vamos continuar a pregação, mas ele continua com as promissórias lá, tá? Fortunato é o Senhor Jesus, o resgatador. Por isso chamamos Cristo Redentor. Aquele que traz a redenção, aquele que resgata os nossos pecados. Então, irmãos, vocês entenderam aqui como é que funcionou até aqui então? Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, né? Efésios 1:7. Vamos ver na palavra. Efésios 1:7, a palavra diz assim, no qual temos a redenção, está falando de Jesus, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão de pecados. Ele remiu todos os meus pecados, né? Segundo a riqueza da sua graça. Ele não tinha obrigação nenhuma, eu não merecia, eu que fiz o negócio errado. Talvez o Fortunato, eu tenha até procurado ele, aquele parente, falou assim, não faça isso que você vai quebrar a cara, não faça isso. Mas na minha ganância, na minha desejo de ter aquele bem, de ter fazer aquele grande negócio da minha vida, eu insisti. Mas ainda assim, pela graça, Fortunato, o Senhor Jesus, né? Ele vem com a sua graça, segundo está aqui na palavra, vamos lá, vou ler de novo. Segundo a riqueza de sua graça, né? Então, ele comprou a nossa dívida com seu sangue. Então, qual era a dívida do homem? O pecado, né? Então o Senhor nos redimiu, comprou, pagou com sangue todos os nossos pecados. E 2 Pedro 2,19 também diz assim, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Nós fomos vencidos pelo pecado e ficamos escravos do pecado. Então, a palavra do Senhor diz isso aí. Então, Satanás tinha nós nas suas mãos. Nós éramos escravos do pecado, portanto, o Senhor das nossas dívidas, o credor, né? Satanás. Então, mas quando Jesus vem nos remir, Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Salmos 49, 6, 7 também diz, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima. E aí, a palavra diz assim, e cessará a tentativa para sempre. A dívida que nós tínhamos no pecado era tão grande, que as pessoas se conformam a viver no pecado. Ninguém vai poder pagar a minha dívida. Irmãos, eu já vi, nós já testemunhamos na nossa igreja, pessoas que tinham assim, contas com a justiça, que ele falou assim, eu não sou digno de entrar na igreja, porque eu fiz coisas muito erradas. Então essa pessoa está assim, a dívida é caríssima, jamais eu vou conseguir pagar essa dívida.
Mas Jesus, pela sua graça, não porque nós merecemos, que nós cantamos hoje aí, Ele quitou a nossa dívida. Então, o ser humano, numa condição normal, nós não teríamos condições de pagar, né, aquilo que nós estamos devendo. Então, a dívida só poderia ser comprada por um parente próximo. Então, Jesus, por isso Ele abriu mão da sua condição de Deus, nasceu de uma virgem, para ser nosso irmão, a Ele ser o nosso parente mais próximo, aqui na terra, para poder resgatar os nossos pecados, amém? Então, Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado toda o escrito da dívida, que era contra nós, e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E em Colossenses 2,15 diz assim: despojando os principados, tirando de Satanás todo o poder que ele tinha na mão de cobrar essa dívida, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando pela cruz. Então, Jesus arranca de Satanás aquela dívida que nós tínhamos com ele, né? Arranca da mão dele e fala assim: você não tem mais poder para cobrar aquela pessoa, né? Então está quitada. Mas agora a nossa dívida está na mão de Jesus, amém? Amém? Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora nós estamos submetidos ao reino da luz. Então é isso que é a coisa mais importante que nós precisamos entender. Aí, Apocalipse fala o seguinte, né? Digno é o Cordeiro que foi morto, e compraste com seu sangue homem de toda a raça e todas as nações. Amém? Irmãos, quando Jesus morreu na cruz, Ele comprou para Deus todas as raças, pessoas de toda a raça, de todas as nações. Agora está na mão de Jesus. Basta reconhecer Jesus. Só isso. Basta reconhecer o senhorio de Jesus. Então, tem gente que quando fala o seguinte, né? Fala em dízimo, fala o seguinte. Uma pessoa falou assim, né, pastor, é verdade que quando eu me converter, eu tenho que dar 10% do que eu ganhar para a igreja? Aí o pastor falou para ele: não, você está louco. Ufa, estou aliviado, que falaram para mim que quando eu me convertesse, 10% de tudo que eu ganhar, eu tinha que dar para a igreja. E foi um obreiro da sua igreja que me falou: ah, não, ele está equivocado. Ufa, o senhor me tirou um peso, né? Porque assim não ia dar. Aí ele falou assim: ele está errado, é 100%. Jesus não comprou só 10% das suas ações, Ele comprou 100% das suas ações, amém? Jesus não é dono só de 10% da sua vida, Ele comprou 100%. Vocês viram que, né, o Salim vendeu 100% da dívida para o Fortunato. Jesus comprou 100%, não comprou só 10%. Então tudo que é nosso, antes de ser nosso, é de Deus, amém? Então, primeira coisa, você não tem só que dar 10% do que é seu, não. Você tem que dar tudo que não é seu. Seria essa na prática. Mas vamos prosseguir, que nós temos mais revelações aqui, né? Mateus 13, 44 a 46. Eu vou fazer uma pergunta. Quanto custa entrar no reino de Deus? Hoje eu só estou confrontando aqui, né? Estou lembrando dos estudos bíblicos do pastor Rodrigo. Tudo para bater assim, que é isso, né? Pastor, mas para entrar no reino de Deus não é de graça? Você não entendeu. A palavra diz que é pela graça. Amém? Tem diferença? Lógico. Jesus pagou o preço. Então, não é de graça, porque foi um preço altíssimo.
E você quer ver nas parábolas de Jesus, que Jesus apresentou, Mateus 13, 44, fala o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um grande tesouro oculto no campo, transbordante de alegria. Aquela pessoa que o encontrou, vende tudo que tem e compra o tesouro. Vou repetir, O reino do céu, volta um pouquinho. O reino do céu, que é o reino de Deus, né? Eu preguei sobre o reino de Deus onde Sorocaba, então, só para vocês saberem, não vou pregar isso aqui. Reino de Deus e reino do céu é a mesma coisa. Só que em Mateus, como Mateus escreve para os judeus, e os judeus não podem falar o nome de Deus, ele fala o eterno, o isso, aquilo, mas não fala o nome de Deus, porque ele tem um temor em proferir em vão o nome de Deus. Mateus fala o reino dos céus, mas é o reino de Deus, é a mesma coisa. Se você ler nos outros evangelhos, vai falar o reino de Deus. Mas como Mateus está falando para os judeus, o reino do céu. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Na parábola seguinte, também fala que o reino do céu também é como um negociante que procura uma pérola preciosa. Ele encontra uma grande tesouro, uma grande pérola. Ele vai e vende tudo que tem para comprar o tesouro. Então, quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem, é tudo. É tudo que você tem. Então, Romanos 10, 9, fala o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como teu Senhor, será salvo. Nós já pregamos aqui. Tem muitas pessoas que falam: você tem que aceitar Jesus como Salvador. Eu aceito como Salvador. Mas só que a hora que fala, mas também Ele é seu Senhor, porque a palavra não diz que é para aceitar como Salvador, é como Senhor. E aí é que está a parte mais importante, que Ele comprou a sua dívida. E tudo que era seu, passa para as mãos do Senhor Jesus. Então, você tem que falar assim: eu reconheço a legalidade que o Senhor tem na minha vida. Irmãos, eu vou usar um exemplo que eu usei ontem na pregação em Sorocaba. O Senhor está lá, o reino de Deus está pronto lá para as pessoas se qualificarem, entrar. As pessoas qualificadas entrou, vai lá, toca a campainha, você chega lá. Vamos lá, uma pessoa, você tem que ser Jesus aqui, não serve. Uma pessoa chegou lá, tocou a campainha, abriu a porta, um anjo, um arcanjo, não sei quem recebeu, falou o seguinte: pois não, falou assim: que é o reino de Deus? Sim, eu estou querendo entrar no reino de Deus. Ele falou assim: espera um pouquinho, o que te dá o direito de entrar no reino de Deus? Quem você pensa que você é para se qualificar a entrar no reino de Deus? Pois não, eu sou uma pessoa que nunca roubei, nunca matei, uma pessoa que sempre foi honesta a vida inteira. Eu fui uma pessoa que contribuí com os dízimos, eu fui uma pessoa que eu fiz tudo certinho, nunca defraudei ninguém, então eu sou isso, sou aquilo e tal, portanto eu estou qualificado sim para entrar no reino de Deus. Aí o arcanjo falou assim: aqui, o senhor me desculpa, mas aqui só está habilitado os pecadores, confessos, e o senhor não teve nenhum pecado. Você esqueceu de falar os seus pecados. Então a pessoa acha que vai entrar no reino de Deus porque ele fez coisas boas. E os pecados? Tem outras pessoas que pensam que o reino de Deus é como uma balança. Você faz as coisas boas e as coisas ruins. Mas quando você faz mais coisas boas do que ruins, você foi aprovado. Não. A palavra diz que o pecado, mas o meu pecado não foi grave, foi pequenininho. Mas não. O pecado é pecado, e o salário do pecado é a morte. Tanto faz um pecado desse tamanhozinho como um enorme. Aqui, no reino de Deus, só entra pecadores, confessos, que chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus, a minha dívida é toda essa, eu não consigo pagar, mas o Senhor tem de misericórdia, eu me arrependo, eu confesso que eu sou devedor. E aí Jesus falou assim: bom,
se você se arrepende, eu compro a sua dívida, agora você está apto para entrar. Vocês entenderam? Então, a hora que a pessoa entrega a condição para ele entrar no reino de Deus, ele fala o seguinte: eu abro mão de todos os meus direitos. Agora eu não tenho mais vontade minha, agora a minha vontade é do meu Senhor. Você já pensou se um senhor chegasse para o seu escravo e falou assim: escravo, levanta e vamos fazer tal coisa. O escravo falou assim: agora não, senhor. Agora eu vou dormir mais um pouco. Agora eu vou ver televisão. Então você acha que cabe um escravo falar isso para o seu senhor? Mas nunca. Nós temos que nos colocar na mão do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele está com toda a dívida, Ele comprou o nosso ser. E eu não tenho mais vontade, porque a minha vontade é do Senhor. Toda vez que eu falar, eu quero isso, espera um pouquinho, eu tenho que ver se Deus quer primeiro, porque Ele é o meu Senhor. Então, eu não estou com vontade, mas quem disse que você tem vontade de ir na igreja? Você tem um Senhor, né? A esse Senhor eu devo, porque Ele fez tudo na minha vida, Ele me comprou, e por um preço que eu jamais conseguiria pagar. Então, o tesouro precioso, eu tive que dar tudo. O que é dar tudo? Agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Quando você está com esse entendimento que a sua vida não te pertence mais, porque nós temos um Senhor, aí sim, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Agora, se Ele é só o seu Salvador, não está qualificado, porque o Salvador vem e te salva de um perigo. Mas você não, na hora de chegar lá, falou assim: olha, espera aí, quem é o seu Senhor? Meu Senhor é a minha vontade, né? Então, não serve. O seu Senhor é que é o dono da sua vontade. Então, continuando aqui, né, na nossa pregação. Nós temos outros exemplos de escravidão na Bíblia, que vocês vão entender bem a importância da redenção. Vamos falar da história de José do Egito? Vocês conhecem a história que está lá em Gênesis 47, né? Fala que José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravos, e ele foi levado lá para o Egito, e ele trabalhou na casa de Potifar, e depois que ele foi lá injustamente acusado, né, de tentar violentar a mulher de Potifar, ele foi preso. Lá na cadeia, ele foi, como ele estava com a graça de Deus, porque apesar de tudo ele não murmurava, ele aceitava a graça de Deus. A palavra diz que ele teve a oportunidade de conhecer lá um copeiro, né, do rei e o padeiro, que tinham lá problemas sérios, e eles tiveram sonhos, que ele decifrou os sonhos, e aquelas pessoas, uma vez teve a oportunidade de estar com o faraó, e o faraó tinha um sonho. Qual era o sonho do faraó? 7 vacas magras, vacas gordas. Então o faraó falou assim: eu estou vendo aqui 7 vacas gordas, depois vem 7 vacas magras e come as vacas gordas. O que quer dizer isso? Aí José, é lógico que iluminado por Deus, né? Ele fala assim: olha, eu vou revelar o teu sonho. Essas 7 vacas gordas serão 7 anos de fartura no seu governo, no seu país. E aí, nesses 7 anos de fartura, serão de 7 anos as 7 vacas magras são 7 anos de fome que vai haver. Então, o que eu estou sugerindo? Você contrata um bom administrador para fazer uma administração, para que quando for o momento das vacas gordas, você não gastar tudo, você organizar. Porque virão 7 anos de fome e você tem que ter uma reserva. Se vocês souberem administrar bem isso aí, o seu país vai ser bem sucedido. Faraó ficou encantado com a sabedoria de José e falou: então você é o meu administrador, você vai ser o governador do Egito. E José fez isso com muita sabedoria e com a direção de Deus. Irmãos, olha só, uma parte que a gente quase não prega. Aliás, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, mas está lá escrito na Bíblia. Abra comigo Gênesis 47, 13. Sabia
que o povo do Egito foram todos também tornados escravos do faraó? Como assim? Não era só o povo de Canaã? Não. A palavra diz lá em Gênesis 47, 13, diz assim: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, né? Mas José tinha preparado, na época das vacas gordas, um bom celeiro. E a palavra diz o seguinte: de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã. Então a fome não veio só para o povo de Canaã, a fome era geral, né? Por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que ele vendia os alimentos, que ele era um bom administrador, que achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu na casa do faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro, a hora que acabou todo o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque havemos de morrer em tua presença. Por que havemos de morrer em tua presença? Por quanto dinheiro nos falta? Respondeu José: se vos falta dinheiro, trazei-me o seu gado. Trazei-me o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então o faraó, o José falou assim: olha, acabou o dinheiro, traz o seu gado, que eu vou aceitar em troca de cereal. Fim daquele ano, foram a José, no verso 18. No próximo ano eles disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou também totalmente o dinheiro. O meu senhor já possui os animais, não resta mais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Pois que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como essa nossa terra, compra a nós e a nossa terra em troco do pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. O povo falou o seguinte: olha, nós vamos morrer. De que adianta para o faraó um povo morto? Então compra nós como escravo, porque nós vamos morrer mesmo, e a nossa terra, mas dá pão para a gente comer. E aí o que aconteceu? Então dá-nos a semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim então José comprou toda a terra do Egito para faraó. Toda a terra do Egito José comprou para o faraó, e todos os egípcios ficaram escravos do faraó. Você sabia? Você já tinha parado a pensar? No verso 24, das colheitas, né, José falou: tudo bem, eu vou aceitar isso. Aí o povo aceitou, falou o seguinte: para não morrer, eu prefiro continuar vivo, mas você me dá então o pão e a semente para eu plantar, para a gente continuar vivendo. Mas José falou assim: vou fazer melhor do que isso. José falou o seguinte: da colheita dareis o quinto a faraó. O que é o quinto? 20%, né? Um quinto é 20%, né? 5 partes de 100 dá 20, uma parte. E 4 partes fica para vocês. Então José pediu para o faraó 20%, e vou te dar 80% para ficar para vocês. Né? Então, nisso, né? E as 4 partes serão vossas para a semente no campo e para o vosso mantimento, e os que estão em vossas casas, e para que comam vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, achamos mercê, estamos felizes perante o meu Senhor, e seremos escravos do faraó. Irmão, aqui no Brasil, se você falar: vocês têm que trazer 20% para Deus, os caras vão falar assim: ladrão, vocês estão querendo pegar o que é nosso. O povo do Egito ficou muito feliz, porque lhe restava 80%, porque eles se conformavam de ter a vida, o pão, o trabalho para o campo lá para poder. Aí eu pergunto, venha comigo agora nessa conclusão. De quem era a terra? Faraó. Porque José comprou toda a terra para o faraó. Amém? Estão comigo aí? De quem que era a força de trabalho?
Eram todos escravos de quem? Do faraó. De quem que era a semente? De faraó. Logo, toda a colheita de quem que é? Do faraó. Irmãos, quando nós olhamos a nossa vida, de quem que é toda a terra? Do Senhor. De quem que é a nossa vida? Do Senhor, porque nós somos hoje, Ele nos deu vida, né? Nos deu a condição de viver, né? De não sermos mais escravos do pecado, mas nossa vida está na mão do Senhor. A nossa força de trabalho é do Senhor, a semente é Ele que dá, a colheita então é toda dEle. E quando nós falamos que o Senhor fala para nós trazer os 10%, que é o dízimo, Ele está falando o seguinte: 100% é meu. A colheita toda era do faraó. Na mesma leitura, nós estamos falando do Senhor. 100% daquilo que produzimos é do Senhor. E se 100% é do Senhor, Ele fala o seguinte: eu te dou a prerrogativa de você ficar com 90%, do qual você vai ser mordomo. Tudo que é meu vai ser teu para você cuidar. Amém? Então isso é um princípio de mordomia. Tudo que o Senhor nos dá, o que nós temos, é o Senhor que nos dá o direito de nós usarmos aquilo que é dele por natureza, pela concepção do ato legal, que Ele nos comprou a nós. Todos os nossos bens foram dados na mão do Senhor. Então a nossa vida pertence ao Senhor. A nossa força de trabalho, tudo que nós produzimos. Mas o Senhor fala o seguinte, né? 100% é meu, mas você vai ficar com 90%. Você vai ser mordomo, né? E quando nós falamos no dízimo, por que 10%? Porque a 10%, né, nós estamos falando aqui de uma simbologia também, que está ligado ao dia 10, né, são 10, por exemplo, quando Deus dá os 10 mandamentos, é uma prova daquelas pessoas que estão submissas a Deus. Os 10 mandamentos é para obedecer à lei de Deus, aqueles que estão enquadrados na submissão a Deus. Quando fala, por exemplo, da Páscoa, a primeira Páscoa, então, a primeira Páscoa, ela foi instituída no dia 10 do ano de Abib. Então, 10 está ligado com redenção. O que é a Páscoa? Tá? Então, voltando um pouquinho naquela questão, o que tem a ver o dízimo com a redenção, com o resgate? Tem tudo a ver. Porque Cristo nos resgatou, amém? Então hoje, porque Ele nos resgatou, né, nós temos aqui tudo que Ele nos dá. A nossa vida, nós pertence ao Senhor. Mas quando Ele nos dá essa condição, quando nós trazemos os dízimos, assim como nós vemos cear a ceia do Senhor, nós vamos lembrar que Ele nos comprou, que Ele pagou um preço caro. Por isso eu reconheço o senhorio de Deus na minha vida. Toda vez que eu entrego o dízimo, eu falo o seguinte: eu dou o dízimo porque é do Senhor. O Senhor é meu dono. A minha vida pertence ao Senhor. Eu sou submisso à tua lei. Porque não fosse assim, eu não entraria no reino de Deus. Então, não estou dizendo que se você não entregar o dízimo, você não vai ser salvo. Eu estou dizendo que a pessoa que tem um entendimento, que Cristo nos resgatou, ele não vai ter dificuldade de entregar o seu dízimo. E aí, eu quero dizer para você, assim como o profeta disse, né? Daquelas coisas que eu falei, daquelas 4 coisas, né? Então, provai-me se eu não vou abrir a janela do céu. Depois ele fala, não vou repreender o gafanhoto devorador. Depois ele fala também que todas as nações chamarão você de feliz. Também, nós estamos vendo aqui o seguinte, né? Uma coisa maravilhosa. Quando nós somos fiéis ao Senhor nesse sentido, Deus, Ele fica feliz de você entender, né, que Ele é o nosso dono. A nossa vida é 100% dEle. Então você está fazendo isso, você fala, eu reconheço isso não só de boca não.
eu sou fiel no dízimo porque eu sei que o Senhor me deu muito mais, é mais do que eu mereço. E quando você faz isso, você fala isso porque o Senhor é meu Senhor, né? O Senhor me resgatou. Então, fazendo isso aqui. Agora, lembra-se que eu falei que Jesus, Ele comprou todas as raças, todas as nações, todas as pessoas, todas as raças e nações? Então, nós passamos a ser, propriedade exclusiva de Deus. E aí, eu quero dizer para vocês, trazer uma outra revelação também interessante. Na nossa vida cristã, se você ler na palavra, o Senhor nos orienta a lidar com o reino das trevas. Ele nos faz preparar que vem investida do demônio. Mas Ele falou o seguinte: eu também te dou autoridade para, em nome de Jesus, repreender todos os demônios, né? Se você vê, por exemplo, né, a palavra do Senhor, alguma situação de opressão que você tiver na sua casa, se você estiver sentindo assim que as coisas estavam bem, de repente começa a desandar, você sente que tem um clima ali que não tem paz. Se não adianta você falar: Senhor, vem aqui de resolver o problema, o Senhor fala assim: eu já te dei toda a autoridade. Você usa a autoridade em nome de Jesus, porque em nome de Jesus o demônio sai, amém? Não no seu nome, não no seu nome, porque você vai se envergonhar, né? Não no seu nome, porque nós, quem somos nós? Mas eu estou indo no nome do general dos exércitos, né? O rei dos reis. Fala: ó, em nome de Jesus você não tem poder. Então, não adianta você clamar para Deus te ajudar para expulsar um demônio, porque Ele falou assim: eu já te dei autoridade. Aí outra coisa, Ele fala também na Efésios 4:27, né? Lembra que Ele fala em Efésios 4:26, irai, mas não pequei, não deixe que o sol se ponha sobre essa ira. E Ele fala também: não dê lugar ao diabo, não dê brecha para ele na sua vida. Tiago 4 fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tudo que ele está falando para nós o seguinte: você tem que lidar com o diabo, é você. Eu estou te dando autoridade, amém? Quando ele fala aqui em Pedro também, 1 Pedro 5, 8, 9, ele fala assim: olha, o diabo é como um leão que ruge ao derredor, procurando alguém para tragar. Mas, ele fala aqui no final, aqui, olha, ele fala: mas resistir, né? Ele fala assim: o diabo, resistir firme na fé. Quem tem que resistir? A gente. Agora, quando mexe com a propriedade de Deus, aí é com Deus. Quando mexe naquilo que é da redenção, que Deus comprou, e Ele nos comprou, e quando mexe com o seu filho, Ele fala assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Por isso que Ele fala lá para o profeta: eu vou repreender o devorador. Deus está falando: eu vou repreender o devorador. Não é você que tem que repreender o devorador. Eu vou repreender. Entregai os dízimos para você ver se eu não vou sair em sua defesa. E aí, irmão, quando nós falamos desse Deus, é o mesmo Deus que quando o povo foi liberto lá no Egito, Ele falou o seguinte, deu a ordem para Moisés: passa o sangue do cordeiro sem mácula em todos os umbrais, porque o anjo da morte vai passar lá, mas naquela casa que tiver coberto pelo sangue do cordeiro pascual, que é o sangue de Cristo representado ali, eu vou agir em favor daquela casa. Irmãos, quando você fala da propriedade de Deus, Deus se levanta e fala assim: agora é comigo. E aí, para você entender como é maravilhoso nós sabermos que nós somos de Deus, que Deus é dono, que Ele cuida da gente. Eu vi um testemunho, né? Estava lendo o livro do testemunho de um pastor, estava entrevistando um outro pastor, que ele foi, assim, na vida dele, antes de ser convertido, ele era pai de santo, era dos bruxos mais, né, barra pesada. E aí, falou assim: olha, eu quis uma curiosidade. Como é que foi a sua conversão? Por que você saiu daquele mundo das trevas e você veio para o reino da luz?
Por quê? Ele falou assim, olha, porque eu descobri que o meu senhor, que era o príncipe das trevas, era muito mau, né? Eu percebi quanto que o Deus era bom. Como aí você percebeu? Pelo próprio demônio. Como assim? Ele falou o seguinte, né? Ele falou assim, olha, eu não vou contar aqui os detalhes das coisas tremendas, horríveis que eu já fiz. Mas, uma vez, o demônio que comandava lá a vida dele, lá, né, o trabalho dele, pediu um trabalho envolvendo um corpo já enterrado de 15 dias. Ele tinha que fazer um trabalho, desenterrar um corpo, violar um túmulo, para desenterrar um corpo de 15 dias. Aí, ele tinha que fazer, porque ele é escravo, né? O dono dele, Satanás. E aí ele foi, porque ele fazia parte, era aquela rotina dele. E aí ele diz que no mundo deles, né, eles comprou aquele corpo. Então ele descobriu quem é que havia falecido já há 15 dias, certinho. Foi lá nos obituários lá e descobriu uma pessoa que havia sido morta há 15 dias. E foi lá, corrompeu o pessoal do cemitério, que é um crime tremendo, né? Se descobrir, né? Corromper cadáver, né? Foi lá, corrompeu a pessoa, fez tudo o que precisava fazer, como já era feito no ocultismo e tal. E aí, ele estava lá violando o sepulcro. Ele já tinha violado o sepulcro. Quando ele chegou no caixão, testemunho dele, quando chegou no caixão, aquele demônio que era o seu chefe lá, não sei como é que ele chama nesse mundo aí, apareceu, se materializou atrás dele e falou assim, não põe a mão nesse caixão. Falei, que é isso? Eu cheguei até aqui e não vou parar. Falou assim, você não põe a mão porque você morre. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu comprei ele, eu paguei, custou dinheiro, agora eu vou completar. Ele falou assim, se você pôr a mão, você morre. E ele não teve jeito, teve que obedecer, senão ele ia morrer. O próprio demônio falando isso para ele, né? Aí, diz que ele falou assim, caramba, fazia 15 dias que a pessoa já estava morta. Imagina a situação, se Lázaro com 4 dias já estava daquele jeito, imagina uma pessoa com 15 dias. E Deus estava cuidando. Se Deus cuida de uma pessoa que já está só o corpo, morto, há 15 dias, esse Deus é maravilhoso, ele falando. E eu quero servir esse Deus. Aí ele foi descobrir quem é aquela pessoa. E aí ele foi investigar, né? Que ele foi atrás de outro corpo, mas ele foi investigar quem é aquela pessoa. E aquela pessoa diz que era uma missionária, né? Uma cristã, uma missionária muito conhecida que já havia aparecido há 15 dias atrás. Irmãos, esse é o nosso Deus, que até do nosso corpo, que já está sem vida, Ele zela. Porque então esse Deus que guarda, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nos ama, é esse Deus que cuida de nós. Então, eu quero ser guardado por esse Deus, tomou a decisão ele. E ele falou assim, eu não quero mais saber das trevas, eu quero servir esse Deus. Então é isso, irmão. Quando nós estamos falando aqui, né, de um Deus que repreende o devorador, um Deus que deu seu Filho para morrer por nós. Hoje nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor, né? Então, nós estamos vendo aqui o seguinte, né? No que nós temos roubado a Deus? Eu fiz essa pergunta para o meu pastor, né, há muitos anos atrás. Pastor, no que nós temos roubado a Deus? Nós temos roubado a possibilidade de Deus nos abençoar. Porque toda vez que nós não entregamos o dízimo, aí uma pessoa fala o seguinte, hoje eu não dou o dízimo porque eu ganho muito pouco. Hoje eu não dou o dízimo porque eu ganho muito pouco. No dia que Deus aumentar meu salário, ou eu arrumar um emprego melhor, eu vou dar o dízimo. Aí Deus falou para ele, mentiroso. Como assim? Mentiroso. Ele usou a boca
de uma pessoa para falar para ele. Porque a palavra diz, se você é fiel no pouco, no muito você vai ser fiel. Mas se você não é fiel no pouco, não muito você também não vai ser fiel. Se você já está roubando Deus no pouco, que é o seu salário que você devia dar, você acha que Deus vai te aumentar o seu salário? Para você roubar mais ele? Então é isso que nós temos que entender, que quando nós roubamos a Deus, nós roubamos a oportunidade dele nos abençoar. Amém? Então nós servimos um Deus maravilhoso. Essa palavra, né, é uma palavra de libertação. E eu quero dizer para vocês assim, a alegria quando eu conheci a palavra de Deus. A palavra diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Desde o dia que eu conheci a palavra de Deus, até hoje, irmãos, graças ao Senhor, né? Sempre a minha maior alegria é separar o dízimo do Senhor. E nisso eu tenho provado de bênçãos tremendas. Então não é uma troca, como o irmão Douglas colocou aqui. É uma condição de um princípio espiritual que a palavra está trazendo para nós, que o Senhor, né, que nós vamos agora, vou convidar o pastor Rodrigo, já está preparando para a gente fazer a ministração da ceia. O Senhor resgatou a nossa dívida. Pagou com sangue precioso. Esse é o tesouro maior. E quando nós entregamos nosso dízimo, nós estamos falando, o Senhor é meu dono. O Senhor está com toda a minha dívida nas tuas mãos. O Senhor me aceita sentar na sua mesa como filho. Então o mínimo que eu posso fazer, né, é honrar o Senhor com meus dízimos. Amém? Então, fica em pé só para nós orarmos. Eu já convido o pastor Rodrigo.